Olá, colegas, tio Fran aqui. Iremos fazer a correção da prova Língua Portuguesa, nível superior, concurso de Pedreiras, Maranhão, banca, Juscelino Kubitschek. Uma banca que recentemente veio ao mercado e trouxe, algumas questões às quais os concurseiros deverão se adequar. Como vantagem, as questões da banca Juscelino Kubitschek não são questões tão agravantes. São questões medianas, se comparando com a banca Fundação Sozandage e a banca Legatos. Nós temos aqui a prova, não é exatamente a prova baixada do site, até porque hoje são 18 de novembro, 13, 15 e 45. Então não foi disponibilizado nem a prova em PDF, nem o gabarito. Fizemos aqui uma réplica, redigitando a prova para que possa ficar mais nítido sobre a resolução. Colegas, percebam que a prova contém um texto e, em algumas vezes, a banca não coloca questões de compreensão e interpretação de texto. Acreditem, pela mera falta de habilidade para elaborar uma questão que venha ficar mediana, que não venha ser subjetiva, que venha atender ao nível dos concorrentes. Essa banca não trouxe questões de compreensão nessa prova e nem de interpretação. Trouxe algo sobre o texto, mas referente à coesão, referente à tipologia textual e outros. Então nós temos aqui o texto, empatia. Diga-se de passagem, a título de informação, os colegas, antes de ler o texto, que venha para as questões. Basicamente, as 3 primeiras questões da prova, ela vai se referir ao texto. Não é o caso dessa prova. As questões ela não se referem à interpretação e nem à compreensão. Mesmo se referisse, o colega iria verificar lá quais são as palavras no comando da pergunta e as palavras, os termos nas alternativas, para que assim eu pudesse identificar no texto. Dando continuidade, nós temos aqui a primeira questão, uma questão de regência verbal, Razão pela qual a alternativa correta da primeira questão é a letra C. Trata-se de uma questão referente à regência verbal. É muito longe do cotidiano, da linguagem coloquial, no que se refere ao verbo pisar. Quando nós temos aqui o período, se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. Não está adequado à norma padrão da língua, pois não se observou a regência do verbo pisar. Ah, professor, eu sei por quê. Quem pisa, pisa em alguma coisa. E aqui não tem em. Se fosse em, colega, aqui estaria certo, porque aqui é em mais o. Pisam no seu pé. Ocorre que, dentro da norma padrão, o verbo pisar, ele é um verbo bastante agravante. Por quê? Porque foge da nossa alçada coloquial, do nosso dia a dia. Colegas, quem pisa, pisa alguém, pisa ou pisa alguma coisa. Pasmem. Trata-se de um verbo transitivo direto. Então, se pisam o seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão. Tá? Então, não está adequada à norma padrão da língua, pois não se observou a regência do verbo pisar. Porque quem pisa, pisa alguém ou pisa alguma coisa. Tio Fran, por que não é a alternativa A?
Porque essa vírgula ela é obrigatória. Porque eu antecipei a oração subordinada, que é a condicional, se pisa no seu pé. Quando eu antecipo, geralmente o se e o quando, nós geralmente vamos colocar no início. Então nós estamos invertendo, colocando a subordinada antecipadamente. Assim a vírgula é obrigatória. Na subordinada, na ordem direta, a vírgula é facultativa. Então não há problema de vírgula. Não há problema em acentuação gráfica, porque a palavra pé está correto. A palavra agressão está correta, a palavra gravíssima está correta, tá? E por falar em acentuação gráfica, eu sei que os colegas estão aí com o seu caderno de matérias em mão. Vamos falar um pouquinho dessa palavra aqui. Período, colegas, é uma palavra proparoxítona, tá bom? Período, tá? Período. Que já foi objeto de questão de concurso. Palavra proparoxítona. Separado dessa forma. Pois bem, avançando para a segunda questão, temos o seguinte. O período, as pessoas se preocupam em ser simpáticas, mas pouco se esforçam para ser empáticas. E algumas vezes nem saibam direto o que o termo significa. Então, o período apresenta o quê? Orações coordenadas, subordinadas. Veja bem, quando a gente trata, vamos falar aqui de teoria, né? Quando a gente trata de orações subordinadas e coordenadas, nós temos, né, nas orações, nós temos os conectivos que ligam essas orações, tá? As coordenadas ligadas pelas coordenativas e as subordinadas pelas subordinativas. Então, de maneira prática, o que eu vou fazer? Eu vou me atentar aos conectivos. Eu tenho mais aqui. Eu tenho o para aqui. Tio Fran, para é preposição, calma aí. Eu tenho o conectivo que aqui. Então, dentro da prática da resolução da questão, eu vou observar. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem aqui o i, né? Eu vou observar os conectivos. Ele que vai dizer se tem orações coordenadas ou subordinadas. Ou se tem os dois, né? Então vejam bem. Quando a alternativa A diz assim, apenas orações coordenadas, se eu tivesse somente o mais e o i, eu marcaria a alternativa A. Apenas subordinadas, se eu tivesse o para e o que, aí eu marcava a alternativa B, mas eu tenho aqui as coordenadas que é o mais e o i. As conjunções coordenativas que ligam as orações subordinadas. Aí ele fala orações coordenadas e subordinadas. Essa aqui é a alternativa correta. Por quê? Porque o mas e o i ligam orações coordenadas. O para e o que ligam orações subordinadas. Tá? Aí ele fala aqui na D. Apenas orações subordinadas adverbiais. Colega, nós só temos aqui uma oração adverbial, que seria o quê? Para ser empáticas. Tá bom? Por que, tio Fran? Porque o para aqui, ele está sendo uma conjunção final, que indica finalidade, tá? Então, quando eu tenho as conjunções subordinativas, as conjunções subordinativas, nessa oração que começa com uma conjunção subordinativa, ela é chamada de adverbial, com exceção da conjunção integrante que e se. As demais são chamadas de adverbiais. Não é o caso aqui. Então, nós temos coordenadas e subordinadas, né? Coordenadas com o mais separando duas orações, o i separando duas orações, o para separando duas orações da subordinada e o que, pronome relativo, separando duas orações. Tá? Então nós temos aqui 4 conectivos, coordenadas e subordinadas. Questão 3, colegas, é uma questão, não é nenhuma questão mediana, é uma questão para quem está na fase mediana da língua portuguesa, torce para que não caia, tá? Porque a língua portuguesa ela é cheia de noves foras, ela é cheia de exceções, e quando a gente trata de conjunções, a gente vai decorar as conjunções. E a questão 3 fala assim, o conectivo destacado em, podemos até não sintonizar alguém, mas nada impede que entendamos
as razões, né? Esse mais aqui não é o mais também nem o mais ainda. Se ele fosse o mais também, o mais ainda, ele seria aditivo. Mas como ele é o mais puro, ele é adversativo. Daí os colegas correm na que nós chamamos de sacola dos adversativos. Entretanto, contudo, portanto, tá? E daí por diante. Portanto, nós temos aqui a alternativa A. Porquanto, colega, é porque, tá? Conquanto ela é concessiva, portanto, é conclusiva, e o já que é subordinativa causal, tá? Como nós temos o que como participante de várias locuções conjuntivas, anote aí no seu caderno de matéria a seguinte mnemônica para você saber quando a conjunção conjuntiva que inclui o que, ela é causal. Já foi dado visto uma vez no cheque. Anotem, já foi dado visto uma vez no cheque. Significa dizer que o já que, dado que, uma vez que, tá? Trata-se de oração de conjunções subordinativas causais. Já que, dado que, visto que, uma vez que. Já foi dado visto uma vez no cheque. Faça anotação para que você não possa errar numa conjunção subordinativa causal trazida como uma locução conjuntiva que envolve a figura do que. Questão 4. Em relação à acentuação das palavras do texto, todas as assertivas estão corretas, exceto os vocábulos concordâncias e ignorâncias são acentuadas pela mesma regra gramatical, verdade. Que aqui nós temos paroxítona terminada em ditongo e paroxítona terminada em ditongo. Fechou. Conforme o novo acordo ortográfico vigente, a forma verbal leem perdeu o acento. Verdade, anote aí no seu caderninho de matérias. Leda, ve, crer. Leda, ve, crer. O verbo ler, o verbo dar, o verbo ver, não o verbo vir não, o verbo ver e o verbo crer. Na terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo, fica que eles leem, que eles deem, que eles veem e que eles creem. Todos eles com os dois és ali na sua construção e todos eles perderam o acento. Tá? Alternativa C. A forma verbal mantém-se foi acentuada por ser oxítona, terminada em em. A oxítona terminada em a, e, o e em são acentuadas. Diga-se de passagem que o agudo ele indica que o verbo está no singular e o circunflexo indica que o verbo está no plural. É o que acontece com a regra do acento diferencial. Tá? O que é acento diferencial? É o acento que vai mudar a classe gramatical ou mudar o tempo ou o modo verbal de uma palavra. Não é porque essa é um monossílabo, não. Tá? A forma verbal foi acentuada por ser monossílabo tônico? Não. Né? Por fazer parte de um acento diferencial. Tá? A palavra forma e a palavra forma, estamos tratando de dois substantivos que indicam seres diferentes. E aqui nós temos a palavra tem, o modo verbal que vai diferenciar entre o tem no singular, que é sem acento, e o tem no plural, que é com acento. Grave essa informação até a título de concordância verbal. Verifiquei numa prova da Legatos que ela começava assim no parágrafo. Ó. Os livros de título A, de título B, de título C, aí vai lá embaixo. Aí fala assim, tem importância para isso e aquilo. A distância dos livros para o tem era quilométrica. E aí, se a banca tivesse utilizado esse tem aqui sem um acento, muito dificilmente a pessoa iria verificar que ia se tratar de uma concordância verbal pela distância em que o sujeito estaria do verbo. Então aqui nós temos o exceto, que é a alternativa D. Dando continuidade,
Questão 5, nós temos aqui uma semiose. Tio Fran, o que é semiose? Semiose é aquilo que a LDB costuma falar lá na língua portuguesa, tá? É quando nós temos múltiplas linguagens num enunciado. Aqui nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando nós temos a semiose, nós temos que unir essas duas informações, tá? Para que você consiga compreender o que se pede. Verifiquei nos grupos de WhatsApp alguns conflitos em relação a essa questão. E de fato essa questão ela é um pouco conflituosa. Nós vamos entender o motivo. Na charge acima fica evidente um recurso expressivo denominado recurso expressivo, tá? Que pode ser uma figura de linguagem ou não. Então vamos lá. Fábula dos anos 90. Aqui a charge nós temos o Frank e o Ernest. Nós temos aqui duas pessoas, colegas, idosas, tá bom? Duas pessoas de idade. Aí o que o primeiro fala? O que o primeiro fala? Lembra-se da história da cigarra e da formiga? Diga-se de passagem, colegas, cigarra e formiga, para o nosso conhecimento de mundo, é uma história bastante corriqueira no mundo acadêmico, né? A formiga trabalha duro a vida inteira e no fim, aí o outro fala aqui, ó, alguém pisa nela. Tio Fran, aonde é que está o recurso expressivo desse enunciado? Eu vou marcar paradoxo, denotação, polissemia e conotação, tá? A primeira coisa que a gente não vai marcar aqui, colega, é a denotação. Por quê, tio Fran? Porque quando fala em recurso expressivo, ele tá se referindo a uma certa estilística. Então, quando nós temos uma estilística no enunciado, nós não estamos falando a linguagem do dicionário, a linguagem real, tá? Então, pelo comando da pergunta, você já exclui aqui a alternativa B, tá bom? E trazendo, colegas, para o contexto, né? Quando o primeiro articulador fala que a formiga trabalha duro a vida inteira e no fim o outro fala que alguém pisa nela, aí você observa esse verbo aqui, verbo pisar. Esse verbo aqui, ele tem dois sentidos. Se você for partir da figura da formiga, tá? Alguém é provável pisar nela, porque a formiga é pequena e nós somos grandes, não é isso? Então aí o verbo pisar está nesse sentido, tá? Só que aqui nós estamos tratando de uma semiose, ou seja, nós estamos tratando da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? Então, quando o Frank está falando com o Ernest aqui, que a história da cigarra e da formiga, a formiga trabalha duro na vida inteira e no fim alguém pisa nela. Esse verbo pisar aqui, tratando-se de duas pessoas idosas que supostamente trabalhou a vida inteira e agora, vamos dizer assim, vai chegar à aposentadoria, né? E essa idade de aposentadoria, tendo em vista a aposentadoria ou não, alguém pisa, né? Alguém vai pisar nessa formiga, vai pisar nessa pessoa, né? Por ter uma certa idade avançada. E aí nós temos no nosso conhecimento de mundo que as pessoas idosas, né? No nosso mundo atual, conhecimento de mundo, elas são frequentemente pisadas. Então esse pisar aqui, ele tem um sentido de esmagar uma formiga e tem sentido de pisar naquela pessoa que chega à idade avançada, né? Depois de trabalhar uma vida inteira e chega a pisar. Então eu já sei, essa aqui eu vou marcar polissemia. Não, colega, você não vai marcar polissemia, porque a polissemia ela é uma palavra que ela tem sentidos diferentes. Nesse contexto, eu não estou dizendo, por exemplo, que o ponto de ônibus, né, que eu cheguei no ponto de ônibus e desci da
do onde eu cheguei em casa, a comida estava no ponto para almoçar. Não estou tratando de duas palavras ponto ali para trazer a polissemia, tá? Nós estamos tratando de uma ambiguidade. Ah, tio Fran, não tem ambiguidade aqui na alternativa A, B, C ou D, tá? Realmente não tem. Se tivesse, você iria marcar ambiguidade. O que foi que a banca trouxe aqui? Ela trouxe conotação, porque de fato esse recurso expressivo, esse pisa aqui está no sentido conotativo, tá? Aqui não é pisar como o homem pisa numa formiga. Nós estamos aqui no contexto da semiose e trazendo esse contexto do fim da idade com que é alguém que vai pisar naquela pessoa idosa, tá? Ah, tio Fran, eu não entendi por aí. Colegas, essa questão ela vai trazer muitos recursos e a banca vai trazer os seus argumentos para deferir ou indeferir. O que eu vejo nessa questão como um agravante, até por falta de habilidade de quem elaborou, é trazer a palavra conotação dentro dos outros recursos expressivos, ó. Polissemia, paradoxo, tá? Porque polissemia e paradoxo, por exemplo, também se refere, o sentido dessas expressões também é conotativo, tá? Então, tecnicamente, não se mistura a palavra conotação com alternativas que tenham figura de linguagem. Por quê? Porque as figuras de linguagem elas são tratadas no sentido conotativo. Então, ficaremos com essa alternativa D por não ter a ambiguidade na alternativa. Se a banca disser que a letra C é polissemia, ela estará confundindo polissemia com ambiguidade. Estamos deixando, colega, o ponto de vista do tio Fran, tá? É o ponto de vista do tio Fran. Pode ser que a banca entenda de forma diferente, tá? Mas não é por isso que eu não vou deixar de dar a opinião. Nós temos aqui um texto, né, falando de exercícios, aliado a uma alimentação saudável, reduz doenças. Como o texto é pequeno, nós iremos ler ele na sua integralidade. Iniciar uma nova alimentação ou rotina esportiva não pode ser motivo de desconforto. Muito pelo contrário, juntas, né, nova alimentação e rotina esportiva, né, juntas, elas são apontadas como grande aliada da saúde, por consequência de melhor desempenho no trabalho e na vida social. Olha os benefícios, né, colega? Saúde, trabalho, vida social. São inúmeros os estudos que ligam o esporte com os menores índices de depressão e ansiedade nas pessoas. Um deles, realizado pelo hospital, utilizou análise genética para chegar à conclusão de que pessoas que sofrem desses males eram sedentárias, né? Pessoas que sofriam de quê, colega? De depressão e de ansiedade. Tudo bem. O objetivo do texto acima é, colega, dentro da teoria da comunicação, no que se refere à tipologia textual, tá? Para essa questão, os colegas têm que entender que trata-se de uma questão de tipologia textual, tá? Embora que aqui não fale dissertativo, argumentativo, tá? Mas aqui nós temos aqui, ó, convencer, nós temos informar, nós temos persuadir e nós temos notificar. Então nós temos aqui 3 verbos, aquela velha construção de compreensão textual, né, em que ele vai começando que ele vai iniciando aqui com os verbos, tá? Então vamos lá. Observando aqui, colegas, o texto, né, ele é informativo, né? Por que ele é informativo? Porque se você observar, ele está dando uma informação e está dando dados e você não percebe, né? Aqui dados do hospital, né? A informação de saúde aliada, alimentação e rotina aliada à saúde, trabalho e vida social. Então você percebe nesse pequeno texto que não há ponto de vista do enunciador, ele está dando apenas uma informação.
Dessa forma, como não é o ponto de vista, ele não está trazendo causa e consequência, ele não está convencendo o leitor, somente a fazer atividade física para melhorar a sua aparência, né? Então, convencer ele já não está. Imagine fazer atividade física para melhorar a sua aparência, sendo que o texto associa alimentação e rotina com o quê? Com saúde, com trabalho e com vida social. Não tem nada a ver com aparência, tá bom? Informar o leitor os benefícios da atividade física aliada a uma dieta saudável? Sim, sem sombra de dúvida, tá? Ele é um texto informativo por quê, colega? Porque ele é um texto que não traz o ponto de vista do articulador, de quem está falando. Está apenas dando uma informação, tá? Persuadir, colega, se refere ao texto injuntivo, tá? É aquele texto que vai trazer dentro do texto em si várias verbos no imperativo, como mexa-se, tá? Eu não posso dizer que esse texto todinho ele é persuasivo só porque o texto, o tema do texto trata-se de um verbo no imperativo. Essa construção de verbo no imperativo, para ser injuntivo, para me dizer que era persuadir, ele tinha que estar em todo o corpo do texto, só está apenas lá no título, tá? Pois bem, notificar, eu não tenho nem uma tipologia textual, posso ter um gênero, mas tipologia textual de notificar, eu não tenho. Então, notificar fica descartado. Então, nós temos aqui a alternativa B como alternativa correta. Vamos aqui na questão 7. No fragmento, que pessoas sofrem destes males eram sedentárias. O termo sublinhado retoma coesivamente, né? Aí tem a alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Tá? E para que eu possa verificar esse destes males aqui, eu tenho que voltar lá no texto e ver que males são esses. Essa questão, colegas, ela é similar às questões da Fundação Sozandrade, tá bom? FSADU. Provavelmente vai fazer a prova do concurso do Estado, né? Da Secretaria Estadual do Maranhão. Então, essa ideia do que retoma, para que os colegas que estão de olho nesse concurso já podem estudar essa questão da coerência, coesão textual. E os pronomes, né, eles são elementos coesivos, né? São elementos que retomam termos anteriormente, retomam palavras anteriormente citadas ou retomam ideias anteriormente citadas. Então, esse desses males aqui, ele está retomando o que, colegas? Então, eu tenho que voltar no texto, né? Para que nós possamos ser bem práticos aqui no texto, né? Eu vou ler daqui do último parágrafo para cá, porque quando eu tenho aqui a coesão textual, ele convencionalmente ele está dentro do parágrafo em que o elemento coesivo se encontra, tá? Então é para ele estar aqui dentro, ó. Que aqui nós temos um parágrafo para ele estar aqui dentro. Dificilmente, quando a manga é bastante maliciosa, ele busca mais um parágrafo mais acima, raramente. E nunca algo que está no parágrafo depois. Por quê? Porque se ele está retomando, né? Ele vai, essa expressão tem que estar de fato antes o referente tem que estar antes do elemento coesivo, tá? E você percebe que é depressão e ansiedade. Sem muitas delongas, são dois males que ele se refere, tá? Quando ele fala desses males, eu só tenho aqui depressão e ansiedade. Daria para você responder essa questão sem olhar o texto, porque quando ele fala desses males, bastaria você olhar aqui, né? Quais são as alternativas que se tratava de males, mas nós temos que chegar na hora da prova e marcando as questões de forma com bastante segurança. Então nós temos aqui depressão e ansiedade. O retoma está falando de uma anáfora. O deste, ele pode ser anafórico ou catafórico. O desse pode ser apenas anafórico.
Fica essa dica em relação ao desse e ao deste, tá bom? Vamos agora à questão de número 8. Nós temos um texto. Como o texto não é muito grande e nós não estamos ainda com 1 hora de falatório, né? Temos apenas com meia hora, tá? A gente vai ler esse texto na sua integralidade. Uma esperança, Clarice Lispector. Aqui em casa pousou uma esperança, não a clássica que tantas vezes verifica-se ilusória, embora mesmo assim os sustente sempre, mas a outra esperança, bem concreta e verde, tá? Estou me referindo ao inseto, tá? Aqui em casa pousou. Perceba que perceba que o verbo aqui ele está nos dando uma ideia de narrativa, tá? E como tratando daqui em casa, está falando de algo do dia a dia. Observem isso. Houve um grito abafado, né? Houve aqui no passado, né? De um dos meus filhos, uma esperança, e na parede bem acima de sua cadeira. Emoção dele que também unia em uma só as duas esperanças, né? A esperança sentimento e a esperança inseto. Já que tem idade para isso, para unir essas duas esperanças, né? Antes, surpresa minha, a esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça, numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, sem dúvida. Lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele, meu filho, falava da esperança inseto e da esperança sentimento, tá? Então esse aí é o texto. Analisando o texto Uma Esperança, de Clarice Lispector, fica evidente que ele pertence ao gênero artigo de opinião, resenha, notícia, crônica, tá? Quando eu tenho, colegas, um artigo de opinião, tá? Eu vou lhe formar uma característica. O artigo de opinião é quando nós temos um texto. Vou trazer aqui em resumo, tá? Um texto de certa forma polêmica, né? Um assunto bastante polêmico na sociedade, e aí nós temos aqui o artigo de opinião. Esse artigo de opinião, ele é trazido por alguém, tá? Ele é trazido por alguém, geralmente, o nome do elemento está bem aqui em cima, tá bom? Ou então ele está aqui na referência, tá bom? Então, como não está trazendo aqui consequência argumentativa, não está trazendo causa e consequência, não está dizendo que é preciso isso, aqui está mais para o cunho narrativo, eu não vou marcar artigo de opinião. Uma resenha crítica, colega, o que seria resenha? Seria resumo. Quando eu tenho uma resenha crítica, eu vou dar o meu ponto de vista sobre um filme, sobre uma música, tá bom? Sobre alguma arte construída. Esse é o resumozinho sobre resenha crítica, que é onde não se encaixa nesse texto, tá bom? E trazendo aqui para a alternativa C, eu tenho uma notícia, né? Notícia com predominância descritiva. Aqui foi algum erro que eu digitei, tá? Colegas, a notícia ela vai trazer algo que aconteceu no dia. Morreu esta tarde Silvio Santos, tá? Você percebe que esse ápice é lá no início da informação. Por isso que eu não tenho notícia aqui, tá? A notícia e a reportagem, elas dão as informações. A diferença de um para o outro é que a notícia ela já dá logo de cara ali, o ápice da informação já diz que hora foi e como foi, logo do início, tá? E nós não temos isso aqui no enunciado. Nós temos, de fato, uma crônica que geralmente vai se comportar, né? Vai se comportar num texto narrativo, mas aqui a referência é descritiva porque ele tá tratando aqui do inseto, né? Ele está descrevendo como é que era esse inseto, por exemplo, como o inseto da cor verde, tá? E como eu tenho essa crônica que é uma narração
com referência descritiva, né, você vai observar que a crônica ela é trazida num texto que vai falar de um dia a dia, de algo que vai uma informação do dia a dia que vai fazer com que você reflita, né, que você diga ali o moral da história, por exemplo. Então essa é a crônica, tá? Então, nós temos a alternativa D como crônica, tá? Nós temos aqui nós temos aqui no texto essa informação aqui embaixo, ó. Inocência da banca de trazer isso aqui embaixo, tá? Mas não quero que os colegas se abracem com isso, porque nem sempre você vai achar vai achar o gênero textual aqui no rodapé, tá? Essa referência, você tem que procurar de fato no texto, tá? Então nós temos aí a alternativa D. Colegas, a questão número 9, tio Fran não encontrou, tá? Aqui, colega, é intertextualidade, tá? Cometi um erro aqui de digitação. O tio Fran não encontrou nenhuma figura de linguagem, nem estilo de homonimia, por exemplo, tá? Entre não e entre sempre, tá? Porque intertextualidade eu não consigo ver, né, alusão, comparação, citação, nada referente à intertextualidade nesse texto, tá? Ambiguidade também não consigo verificar, homonimia também não. Pode ser que a banca venha trazer, a resposta é a letra D, essa alternativa, esse enunciado aqui, né? Trata-se de metáfora. Por quê? Porque ele fala aqui, não há esperança, aqui é esperança, tá, colega? Tá, aqui tá através de uma hipérbole, né? Não há esperança clássica que tantas vezes verifica ilusória, tá? Ou seja, ele tá chamando essa esperança aqui de ilusória. Por quê? Porque eu posso dizer assim, não há esperança clássica que tantas vezes verifica como sendo ilusória. Colegas, ilusória, ela é um adjetivo, tão ilusório, tá bom? E o conceito de metáfora, ele trata de seres, tá, colegas? É a palavra que está fora do seu sentido básico, recebe uma nova significação, né? De universo distinto, de um ser de universo distinto. Então, para que eu possa ter uma metáfora, é necessário que essa palavra que venha a ser de um universo distinto tem que ser um ser, tem que ser um substantivo, tá? Então, eu acho que só a palavra vezes aqui que é substantivo, tá? E eu não consigo ver nada estilístico dentro desse enunciado. Para que seja uma figura de linguagem, tem que ter estilo, tem que ser algo que impacte ali impacte ali ao receptor. Não tem nada de estiloso, não tem nada de hipérbole, não tem nada de ambiguidade, não tem nada de metáfora, tá? Quando eu falo que João é a treva, perceba que a palavra treva, ela é um substantivo, ou seja, treva é o quê? É um ser de universo distinto do que o termo real. A treva é o quê? É uma pessoa muito mal, ou então uma pessoa muito louca, entendeu? Então eu pego a palavra mal e troco pela treva. São substantivos de universo distinto. E a gente não vê substantivo aqui, ilusório e adjetivo. Não foge completamente. Na opinião do tio Fran, foge completamente do conceito de metáfora. Eu acredito que a banca vai dizer que essa alternativa aqui é metáfora, tá? Mas foge do conceito de metáfora. A metáfora pode ser uma palavra, tá bom? Você é uma flor, palavra flor. A metáfora pode ser também uma ideia, pode ser um termo. Quando eu falo que João tem um coração de ouro, né? Tirando João, iniciando com tem um coração de ouro, é um termo metafórico. Por quê? Porque dizer que tem um coração de ouro, né? Coração, ouro, né? Ele é um ser distinto do ser real, que seria a questão de uma pessoa bondosa, tá? Então, a metáfora ela pode se referir a um substantivo ou a um termo, os dois de universo diferente, que faz uma comparação entre o universo imaginário para o universo real.
tá? Tio Fran não consegue verificar metáfora, nenhum outro termo recurso estilístico para justificar a questão de número 9. A questão de número 10 também causou uma certa polêmica nos grupos essa questão, tá? Convencionalmente, se eu tenho o porquê diante de uma pontuação, que pode ser um ponto, pode ser uma vírgula, cadê? Tá aqui. Pode ser uma vírgula, tá? Ele tem que ser acentuado, tá? Então, o que antes de pontuação tem que ser acentuado. Ah, tio Fran, então eu vou marcar a alternativa C como correta. Para esse sim. Você tem que ter uma interrogação aqui, né? Aliás, você tem que ter uma pontuação aqui para ter acento. Então, se eu tenho uma pontuação, né? Embora que seja uma pergunta indireta, né? Uma frase interrogativa indireta, se eu tenho pontuação, separado com acento. Isso não acontece na alternativa A, não acontece na alternativa B, vai acontecer na alternativa C, embora não seja ponto, não seja interrogação, mas é uma vírgula, tá? Para que possa justificar essa alternativa C como correta, eu vou trazer aqui a voz do Pestana, eu coloquei aqui embaixo, para que os colegas possam verificar esse conceito. O Pestana, ele é Bechara, colegas. Pestana, ele tem como referência Evanildo Bechara, que é uma das maiores referências das gramáticas normativas da língua portuguesa. A forma porquê, né, que é essa aqui, que é a mesma forma da alternativa C, pode ser usada antes de pausa representada por sinal de pontuação, não necessariamente ponto de interrogação ou ponto de exclamação ou ponto parágrafo, tá? Em fim de frase ou isolada, pois está aqui por pontuação, a vírgula é uma pontuação. Por essa razão, assim como o primeiro exemplo do Pestana está dando o porquê com acento antes da vírgula, a alternativa C está dando aqui, está com acento após a vírgula, tá? Ah, tio Fran, então é a letra C, essa questão aqui, ela não é passível de anulação. O pior que é. Por quê? Porque assim, colega, para que a gente possa compreender o emprego dos porquê, nós temos que nos dispor de um contexto, tá bom? Por esse motivo, a alternativa A nós temos uma pontuação, aqui nós temos uma continuação. Da mesma forma, nós temos pontuação na C e pontuação na D. E você percebe que na letra B, nós não temos pontuação. Não é porque não tem pontuação que essa palavra aqui ela é passível de anulação. Não é por isso. É por causa da falta de contexto para entender. Se esse verbo entender aqui, ó, que ele está no pretérito imperfeito do indicativo, se ele está se referindo à primeira pessoa ou se ele está se referindo à terceira pessoa, tá? O porquê junto, tá? Ele é uma conjunção, ou é conjunção explicativa, né? Ou uma conjunção causal. Ele acaba sendo uma conjunção, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para os colegas. Deixa eu pensar assim. Se eu disser assim, eu não consegui conversar com meu pai. Não entendia porque estava triste. Então, quem não entendia era eu, tá? Agora, se eu disser assim, meu pai estava muito zangado. Não entendia porque estava triste. Então, esse porquê aqui, ele pode ser, colega, uma conjunção causal. Dependendo do contexto, ou seja, a causa da inquietude do meu pai, lá no contexto anterior, é porque ele estava triste. Eu não entendia porque estava triste.
Tá? Então, quando eu tenho esse porquê, né? Esse porquê dentro de um contexto, dependendo do contexto, ele pode ser causal. Eu não entendia a atitude do meu pai porque estava triste. Então, estava triste era a causa por não ter entendido a atitude do meu pai. Então, dessa forma, eu posso dizer que esse porquê aqui, nesse contexto que eu adicionei a alternativa B, posso dizer que isso aqui é causal. E sendo causal, a alternativa B também está correta. Então, perceba que caso queiram entrar com recurso, né, eu vou até me disponibilizar, que talvez eu não esteja até explicando direito, trazendo um exemplo bem contundente para a alternativa B. Caso algum colega queira entrar com recurso na alternativa, na questão 10, manda o PV no Tio Frank que eu vou construir, vou fazer dois contextos diferentes e incluir o enunciado da alternativa B para que você possa entender que esse porquê também poderia estar correto e assim nós ficaríamos com a alternativa B e a alternativa C. Pois bem, colegas, precariamente fizemos a correção dessa questão, né, da prova de pedreira, nível superior. Espero que os colegas tenham entendido mais ou menos o ponto de vista do tio Fran em relação a essas questões. Né? Pode ser que algumas questões venham divergir com o gabarito oficial, mas o nosso recado foi esse. Está dado o nosso recado. Até nosso próximo vídeo.